Oi, oi! Hoje, então, a gente vai falar do capítulo 7 de Picos e Vales. E lembram que o jovem foi até o outro pico para encontrar com o velho, né? Que ele queria contar para ele como foi essa jornada. Ele conseguiu chegar lá ainda no período da tarde, foi correndo abraçar o velho para contar que ele tinha atingido esse pico mais alto. E o velho nem reconheceu o menino, porque não parecia aquele jovem da primeira vez que ele encontrou na montanha, né? Ele estava muito diferente. E ele acabou contando, então, para o velho como que foi essa jornada, que foi muito mais difícil do que ele imaginou, do que ele esperava dessa jornada, né? Porque para chegar naquele pico mais alto, ele precisou descer naquele vale profundo. Mas, enfim, foi uma bela jornada, uma bela experiência, né? E aí, então, que o velho questionou, né, o jovem. E toda essa jornada que tu fizeste ao primeiro pico, depois desceu o vale para ir para o pico mais longo, mais alto, né? O que que tu aprendeu com tudo isso, né? E aí o jovem, então, começou a falar as coisas que ele tinha aprendido. E uma delas é que não bastava saber mentalmente as coisas, né? Tu tinha que fazer, tu tinha que executar as coisas. Porque entre a teoria, e aí a gente traz para a nossa vida prática, né? Entre a teoria e a prática das coisas, existe, né, um longo caminho, porque quando a gente teoriza as coisas, a gente teoriza pelo lado fácil, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ser como a gente planejou. E quando chega na prática, as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou. O nosso planejamento, sim, ele favorece nessa caminhada, ele nos ajuda a evitar que coisas aconteçam. Mas coisas diferentes do que a gente planejou podem aparecer. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E isso que o jovem se referia, né? A não guardar só mentalmente as coisas, a realmente colocar tudo em prática. E isso tornou até ele mais tranquilo, né? Essa jornada, Com enfim, mais certeza. tranquila, porque ele trouxe. Então, quando a gente pratica, quando a gente vai lá e faz realmente, a gente consegue tirar os aprendizados disso tudo, né, É, Sandra? Porque senão fica só na teoria, é, né? Fala. Muitas vezes a gente até escuta, né? Algum conselho de alguma pessoa. Essa pessoa tem resultado, essa pessoa conseguiu alcançar, exato. porque senão só falar é É, fácil. Agora, quem já viveu aquilo ali, quem já é, passou por esse momento, é. tem muito mais. Uh, como é que eu vou dizer? Muito mais Experiência, né? precisão, né? Muito É, mais experiência daquilo é, ali. Realmente vai saber, às vezes, te dar uma direção ou te mostrar o lado bom ou ruim, porque já esteve lá, com seja num pico, certeza. né? Ou seja num vale. Com certeza. E essa foi a segunda aprendizagem do menino, né, do jovem, que é preciso a gente viver essa filosofia, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? E isso na vida nossa é assim também, né? Quando a gente passa por alguns momentos difíceis, a gente já solucionou aqueles momentos, a gente já vai mais preparado para os segundos, né? Para os segundos, não, para os próximos obstáculos, porque a vida ela é feita de obstáculos, né? Não vai existir vida sem a gente passar por alguns obstáculos. Então a gente só tem que aprender como passar por eles de uma maneira mais relaxada, mais calma, mais tranquila, né? Para a gente E poder ir isso ao até pico. isso é uma coisa que o jovem queria, né, Sandra? Quando ele estava contando ali para o velho e ele quer voltar para o vale, né? Porque ele quer dessa vez contar para os amigos, né, para a família, mas não só isso. Dessa vez ele quer aprender, porque ele viu que ele precisa também aprender. Antes ele só achava que a vida dele no vale era horrível, né? Que era um saco. Lembra? No começo da história ele falava isso, que ele não via nada de bom da vida dele lá no vale. Mas agora ele viu que ele pode aprender com os amigos, que ele É, pode aprender com a família. é. Então, até isso o velho tirou, falou uma coisa para ele, né? Que foi a terceira lição dele, né? Que ele colocando, que ele consegue, então, aprender com os momentos ruins também, né? Que a gente não aprende só com os momentos bons, que nas falhas, nos obstáculos, a gente também aprende. Então, é bem isso, é conversar com os amigos, com a família, independente deles estarem dando boas sugestões ou não, a gente tem um aprendizado ali. E isso até o velho falou para ele que estava vendo nele agora muito mais humildade, né? Que da outra vez ele não conseguia ver isso no menino, e tanto que o que afastou ele das pessoas foi a arrogância que ele estava naquele momento, né? Então Exatamente. agora o velho conseguiu observar isso de diferente nele,
que a humildade já fazia parte desse jovem agora. E na nossa vida, né, Sandra, quantas coisas a gente não aprendeu, muitas vezes estando num vale, principalmente a ser humilde. E eu vou te dizer, Lúcia, eu aprendi isso muito na prática com a minha vida. Quando eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, eu não vou dizer que eu era uma pessoa arrogante, mas eu tinha muita futilidade em mim e nos meus pensamentos, assim, né? E hoje eu me acho uma pessoa muito mais humilde, e humilde em vários sentidos, assim, humilde em lidar com o outro, em não julgar o outro, né? E em prestar mais atenção em mim, na minha vida, e o que eu posso fazer por mim e não na vida dos outros. Então, eu aprendi muito, assim, porque uma das grandes coisas que eu vivo aqui, que eu acho sensacional, que toda vez que eu saio para a rua eu me deparo com alguma situação assim, é que como as pessoas saem de pijama, de chinelo, não interessa a roupa que ela tá, não interessa nada, ela, do jeito que ela tá em casa, ela vai no supermercado comprar alguma coisa que está faltando. E outra coisa que eu acho sensacional, que não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu, assim, de eu estar no supermercado e um americano chegar e dizer assim: adorei a sua roupa. Do nada, assim, sabe? Ai, adorei o seu sapato. As pessoas falam de, de boa vontade. Tu vê que não tem inveja naquilo, é só um elogio por um puro elogio. E como a gente deve fazer mais isso? Porque não vou te dizer assim que eu ganho o meu dia, mas é bom tu escutar alguém te elogiando, né? E uma pessoa estranha, a pessoa simplesmente passou por mim e disse: ai, adorei teu vestido. Então é E muito não, e agora, gostoso. tu falando isso, eu lembrei de duas coisas. Às vezes a gente está pronta para criticar, mas quando é elogio a gente não fala, né? Então, assim, a gente também tem que aprender a elogiar, né? É. Pequenas coisas que sejam, mas E acho aprender que a aceitar o elogio. isso é uma coisa bacana. A gente gostaria, a gente deveria, na verdade, elogiar mais as pessoas, porque quando é para criticar, a gente está pronta para criticar, né? Só que quando é para elogiar, muitas vezes a gente se cala. Até tem lá no pensamento, bah, que bacana isso, mas a gente não fala. Então, acho que isso é um sinal de humildade também. Quando a gente é humilde ou a gente consegue ver o bem dos outros, né? Uma coisa boa nas outras pessoas e falar isso. Outra coisa que eu fazia muito, assim, alguém me elogiava, ou como tu tá bonita e tal, e eu já dizia, são teus olhos, não, tu também, eu queria retribuir, e a gente não precisa, se receber um elogio, aceita, simplesmente agradece, tu não precisa retribuir, né, da mesma forma, aceita muitas vezes esse elogio, isso também é um aprendizado que eu tive nos últimos tempos, assim, aceitar elogio, aceitar presentes. A gente tem que saber só ser grato, né? Uhum. E uma coisa também que o jovem acabou comentando para o velho, que ele viu, né, nessa metáfora que ele levou para a vida real mesmo, dos picos e vales, que muitas vezes no vale é lugar para aprender, né? Claro, nesse vale que ele passou, deu vontade de fugir, pensou em desistir, voltar pelo mesmo caminho, porque aquele rio, lembram? Uma correnteza que ele achou que ele ia ser engolido pelas águas, que ele ia se afogar, imaginou um monte de coisa ruim, mas que ali era um momento de aprendizado, e que quando ele tinha essa visão sensível de onde ele queria chegar, do que ele queria vivenciar naquele lugar, escutar ou, né, sentir nesse novo lugar, aquilo ali deu forças para ele, achar alternativas e seguir em frente para que realmente ele alcançasse. Então, como é importante a gente ter essa visão de onde a gente quer chegar, né, Sandra? Porque senão, no primeiro obstáculo, a gente muitas vezes para. Outra coisa que ele aprendeu também foi o medo, né? Como o medo nos paralisa, como o medo muitas vezes nos impede de seguir, ou em frente a algum obstáculo a gente trava e fica achando que a gente não é capaz. Então, muitas vezes, reforçar o quanto a gente é inteligente, quanto a gente é poderoso, quanto a gente é sábio, quanto a gente é forte, quanto a gente é resiliente, isso também pode nos ajudar a ultrapassar essa barreira, esse vale, e chegar onde a gente realmente quer chegar. Porque quem nunca passou por dificuldade no casamento, no trabalho, enfim, Outra e experiência precisou ultrapassar esse medo, né? outra experiência que eu tenho desse medo, assim, para mim, aqui, quando eu troquei de país, né, é a questão da língua.
A língua foi um obstáculo muito difícil para mim. Eu passei por um trauma logo nos primeiros momentos que eu cheguei aqui, que me paralisaram. Simplesmente eu fiquei com medo, fiquei traumatizada, e eu demorei muito tempo para retornar a falar, a estudar a língua. E eu, né, foi assim um momento bem ruim. E isso, voltado ao livro, é bem o que o jovem nos ensina, né? Que o vale é o momento de aprendizagem e o pico é o momento de celebração da vida. Então, que a gente tem que saber o momento que a gente se encontra e saber dar valor àquele momento, né? Se a gente está no vale, ok, vamos trabalhar para sair desse vale. E quando está no pico, a gente saber celebrar esse momento, né? A gente ser grato a Deus. E a gratidão, ela nos mantém no pico por muito mais tempo também. Acho Com que é... certeza. E uma coisa, então, o velho perguntou para o jovem o que ele tinha aprendido nisso tudo, né, nesse vale mais profundo. E ele relembrou, então, que ele teve medo, teve vontade de desistir, mas uma coisa, quando ele estava contando esses fatos, né, como ele tinha buscado alternativas para ultrapassar aquele rio e finalmente chegar nesse pico mais alto, o velho conseguiu observar nele que ele estava, dessa vez, amenizando os problemas. Ele não estava tornando aquilo maior do que o que realmente era. eram, né? Como ele fazia das outras vezes, como ele havia feito. Então, muitas vezes, quando a gente aprende, né, e o que a gente falou, né, no Vale é esse momento de aprendizado, de buscar alternativas. Dessa vez ele estava amenizando já os problemas, né, as situações que Ele ocorreram. estava tratando os momentos reais, né, verdadeiramente, que é o que o livro sempre coloca, que tu tem que tornar a verdade tua amiga, né? Tu realmente saber o quão ruim é e o quanto bom é quando tu tá no pico, né? Mas tu tem que ser real, não viver numa utopia. E o velho até observou isso, né, Sandra? Em várias frases dele vinha essa palavra verdade, verdadeiramente. Então, ele estava trazendo muito isso para a vida dele, tanto para os momentos bacanas que ele vivenciou ao chegar a esse pico mais alto, né? Que ele verdadeiramente observou aquela paisagem, que ele, né, usufruiu daquele momento, ele celebrou a vida dele, como nos momentos que ele estava do vale, quando ele comentava, ele falava também muito dessa verdade, e que é o que o velho tinha dito para ele, né? Para ele buscar a verdade dele, que fizesse sentido, coisas que fizessem sentido para ele, né? E aí desenrolou muita coisa, né, Sandra? Conversaram muito sobre esses aprendizados, sobre essas vivências todas. Então, o jovem e o velho se despediram, porque o jovem teria que voltar ao vale, porque ele ainda tinha muitas coisas para resolver lá no vale. Deram aquele abraço forte e não sabiam se ia ser a última vez que eles se viriam ou não, né? Se eles iam resolver voltar, se o jovem ia resolver voltar ao pico novamente ou não. Mas isso a gente vai saber no próximo capítulo, gente. Grande abraço, Porque até a lá. gente vai se ver, né? Semana que vem, mais um capítulo, então, aí disponível para vocês. Beijos! Beijo!